O Guilherme Oliveira, direto da zona leste da cidade de São Paulo, falando bem do ponto onde fica a academia, onde uma mulher, depois de entrar na piscina para uma aula de natação, passou mal e morreu. Outras pessoas que também estiveram na piscina estão internadas com um estado de saúde delicado. E aí, Guilherme, a investigação policial continua. O próximo passo é ouvir a pessoa que cuidava dessa piscina. Mas não era um piscineiro, né? Era o manobrista. Bom dia. Pois é, Lupato, esse homem ele teria dupla função, viu? Bom dia para você, para o Sabino, para quem nos acompanha aqui na Rádio Bandeirantes. A gente fala ao vivo já da delegacia aqui no Parque São Lucas, na zona leste da cidade, Lupato, Sabino, porque está acontecendo neste momento o depoimento desse homem, que seria o responsável pela limpeza da piscina e também o manobrista dessa academia na zona leste da cidade. Nessa porta logo aqui atrás de mim, esse homem chegou a cerca de 15, 20 minutos e já está prestando depoimento, junto com a defesa dele e o delegado Alexandre Bento. Para quem está na live, acompanha as imagens da chegada desse homem, então, que vai prestar depoimento. Ele está na situação de investigado. De acordo com o delegado, ele vai prestar depoimento e depois vai ser liberado. O que a polícia quer entender neste momento, quais produtos que esse homem acabou usando, a quantidade que ele colocou no balde e se ele de fato é habilitado a fazer esse tipo de serviço ou não. Por enquanto, o que os policiais entendem é que esse homem não é habilitado, portanto, não poderia fazer esse tipo de serviço de limpeza da piscina, apenas o trabalho de manobrista, mas ele tinha essa dupla função. Tudo isso aconteceu no sábado. Imagens que foram divulgadas de câmeras de segurança mostram esse homem misturando alguns produtos químicos num balde e ele leva esse balde até a beira da piscina. Ele não joga esses produtos na piscina, esses produtos ficam no balde enquanto há uma aula de natação. Só que pouco tempo depois, alguns alunos acabam passando mal, saem da piscina. Obviamente que essa aula de natação acaba. 5 pessoas que passaram mal, 4 seguem internadas neste momento. Um homem até chegou a ser liberado, mas ele voltou a passar mal e está internado de novo. Então, nesse momento, são 4 pessoas internadas e uma, infelizmente, que não resistiu e acabou morrendo. A Juliana Buceto, de 27 anos, ela, infelizmente, foi levada pelo próprio marido para o hospital, mas ela não resistiu e morreu. O marido dela está internado, neste momento, com um quadro de saúde delicado. Ainda há um laudo para saber qual foi a real intoxicação nessa piscina, nessa área da piscina, porque a intoxicação não foi na água. De acordo com o delegado Alexandre Bento, esse laudo deve demorar um pouco para sair, é um exame, é um pouco delicado, então o laudo vai demorar um pouquinho sim ainda para sair, mas pela avaliação das autoridades, a partir dessa mistura de produtos químicos, os alunos de natação acabaram inalando um gás bem tóxico. E aí, a partir disso, eles acabaram passando mal e a Juliana morrendo. Essa academia foi interditada depois desse caso. A área da piscina é completamente fechada, não há uma área ali para sair, para ventilar esse ar, por isso as pessoas podem sim ter se intoxicados em razão dessa mistura de produto químico. A fachada da academia hoje completamente pichada, as pessoas pedindo por justiça, dizendo que houve irresponsabilidade e quem será o culpado por isso. Repito, neste momento, esse homem que seria o responsável pela limpeza, que fez o manuseio dos produtos, prestando depoimento, e agora a polícia aguarda a vinda dos responsáveis dessa academia na zona leste da cidade. São 2 homens e a polícia não vai fazer um pedido de condução coercitiva, ou seja, de condução obrigatória. Aí depende mesmo da decisão desses 2 responsáveis virem aqui prestar depoimento ou não. Esse homem, por exemplo, ele era aguardado ontem. Ontem ele não veio, mas chegou nesta manhã e vai colaborar, portanto, com as investigações. Essa academia é uma rede, são 10 academias como essa, desses 2 responsáveis, todas em São Paulo e uma no interior do estado. Então, é uma rede grande e essa unidade, por exemplo, infelizmente, estava com alvará de funcionamento vencido desde 2023. Mesmo assim, seguia funcionando. Numa rápida análise dessa academia, as autoridades também identificaram diversas irregularidades da rede elétrica. Mesmo assim, a academia funcionando.
Então a gente vai aguardar o término desse depoimento, porque a advogada desse homem vai conversar com a imprensa daqui a pouco, assim como o delegado Alexandre Bento, pessoal. Bom, e se você tiver qualquer novidade, volte aqui ao Manhã Bandeirantes, Guilherme Oliveira. Agora, me chama muita atenção você dizer que esses dois homens responsáveis pela academia, onde tudo aconteceu no Parque São Lucas, Zona Leste de São Paulo, também são os responsáveis por outras 10 academias, certo? Essas outras 10 academias já passaram por uma fiscalização bem criteriosa das autoridades públicas, porque... Bem lembrado, bem lembrado. Porque não adianta nada Oi, vai lá, Guilherme. Vocês vão acompanhando pelas imagens ao vivo aí, para quem está no rádio a gente vai descrevendo, a gente está no corredor aqui da delegacia, a advogada de defesa desse homem que está prestando depoimento agora vai conversar com a imprensa e a gente vai tentar aqui pegar uma palavra. O Guilherme Oliveira está com o sinal um pouco comprometido, até porque está se mexendo dentro dessa delegacia de onde ele está falando no momento. E a gente está agora acompanhando a imagem, Guilherme se posicionando para acompanhar o posicionamento da advogada desse homem, que era o manobrista da academia e também fazia o serviço ali de cuidados com a piscina. Então, nesse momento, vai começar a falar a advogada desse homem que está agora prestando depoimento em uma delegacia do Parque São Lucas, na Zona Leste de São Paulo. Nós prestamos condolências à família da vítima e também reforço que nós só vamos nos pronunciar oficialmente após o deslinde das investigações e, apesar disso, quero ressaltar que nós temos total interesse em esclarecer os fatos. O meu cliente é apenas um colaborador da academia, ele foi uma ferramenta e obedeceu a ordens. Sim, ele obedeceu a ordem. Doutora, a gente está ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes. Ele era habilitado para fazer esse serviço? Nesse momento, não vou prestar esses esclarecimentos. Como eu falei, o pronunciamento oficial vai sair após o deslinde das investigações. Mas ele era habilitado? Ele poderia fazer esse serviço? Eu vou repetir mais uma vez. Eu peço que vocês compreendam o que eu estou falando. O pronunciamento oficial vai ser feito após o deslinde das investigações, tá? Há quanto tempo ele trabalhava na academia? Há 3 anos. E ele sempre fazia esse trabalho de manobrista e acabava cuidando da piscina? Essas questões vão ser ditas posteriormente. Essas questões serão esclarecidas posteriormente. Bom, Guilherme Oliveira, pelo que a gente está conseguindo perceber aí, a advogada de defesa desse homem convocou a imprensa para dizer que ela não vai pronunciar. Já saiu. É basicamente isso, né? Lupato Sabino, a advogada falou pouca coisa, né, a respeito desse homem, que ele trabalhava há 3 anos nessa academia, mas não informou se ele era habilitado para fazer esse tipo de serviço, como suspeita a polícia de que ele não é habilitado para fazer esse tipo de serviço. A advogada só disse que ele cumpriu ordens e que trabalhava nessa academia há 3 anos. Também não detalhou há quanto tempo ele tinha essa dupla função de manobrista e de responsável ali pela limpeza dessa piscina. Daqui a pouco a gente vai tentar conversar com o delegado Alexandre Bento para até pegar detalhes, né, do que aconteceu, do que esse homem falou no depoimento, porque a advogada dele, de fato, pouco ajudou a imprensa, não informou se ele era habilitado. Enfim, a gente vai continuar aqui e assim que a gente conseguiu do delegado Alexandre Bento, a gente volta com vocês, pessoal. Agora, Guilherme, você, no momento em que a movimentação aí aconteceu para a fala dessa advogada, eu te perguntava sobre qualquer possível fiscalização que já tenha sido feita pelas autoridades públicas em todas as outras academias que também têm como proprietários esses 2 homens responsáveis por essa onde aconteceu a morte de uma mulher depois de entrar na piscina. Não adianta nada eles só interditarem a academia onde aconteceu a tragédia, mas não olharem para as outras que estão no mesmo guarda-chuva, na mesma rede dessa aí, né? Exatamente, Lupato. Essas outras unidades não passaram ainda por uma análise
para saber se o alvará de funcionamento está em dia ou não. O delegado ainda não detalhou também, Lupato, se os donos dessa unidade são os mesmos donos das outras 9. São 10 unidades, 10 redes, né, 10 unidades dessa rede de academia. Dessa unidade em específico, são 2 homens que moram na região de São Mateus, mas o delegado não detalhou se são os mesmos donos. A gente vai tentar confirmar isso. Mas, de fato, essa unidade aqui na Zona Leste, no Parque São Lucas, com o alvará vencido desde 2023. Ô, Guilherme, ainda não há uma informação absolutamente redonda, concreta, sobre que tipo de reação química gerou isso? Quer dizer, a princípio foi cloro, excesso de cloro, mas alguma coisa deve ter acontecido ali na mistura das substâncias, né? Exatamente. O que o delegado falou para a gente mais cedo, Sabino, o delegado Alexandre Bento, é que os produtos, eles são legais, não são produtos clandestinos. São produtos, de fato, que são utilizados para a limpeza de uma piscina. Os produtos estão aqui, inclusive, na delegacia. O que é o ponto-chave disso é a quantidade que esse homem colocou de cada produto para essa mistura. E aí o excesso de algum produto pode ter causado esse gás tóxico que aí acabou intoxicando essas pessoas que estavam ali na aula de natação. Então são produtos legais, que são utilizados de fato para essa limpeza, mas o que vai depender mesmo é a quantidade colocada de cada produto nessa mistura. E essa mistura é um risco, né? E essa mistura foi colocada num balde, esse balde deixado à beira da piscina, enquanto os alunos estavam ali na aula de natação. Uma das vítimas, o Bruno, ele chegou a enviar um áudio, chegou a dar entrevista, só que ele voltou a ser internado, porque passou mal de novo. Mas quando ele deu o relato dele sobre que tudo tinha acontecido, já era a última aula de natação, e ele disse que a água estava bem turva. Então, possivelmente, a polícia ainda precisa esclarecer, esse homem colocou uma quantidade maior para fazer a limpeza dessa piscina. Mas tudo ainda vai ser divulgado daqui para frente, está bem no início dessa investigação. O laudo, inclusive, sobre esse gás intoxicado ou não, esse laudo vai sair em um bom tempo ainda, não vai ser tão rápido. Esse laudo vai demorar um pouco para sair, de acordo com os delegados, viu, Sabino? Obrigado, Guilherme.